Saúde. O assunto agora é procedimento cirúrgico. Segurança. Dados do Conselho Nacional de Justiça revelam que milhares de processos envolvendo os atos cirúrgicos continuam sendo registrados todos os anos no Brasil, e muitos deles relacionados a falhas evitáveis. Para falar sobre riscos, protocolos de cirurgia segura e a importância da atuação integrada das equipes de saúde, vamos conversar agora com o anestesiologista e membro da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, Dr. Luiz Antônio Diego. Dr. Luiz, bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Bom dia, Luciano, estão me ouvindo bem? Perfeitamente, é um prazer recebê-lo, Dr. Luiz Antônio. Eu que agradeço. Já vou direto na primeira pergunta. Quando nós falamos em segurança cirúrgica, quais são hoje as principais recomendações? O que é que se chama mais atenção? E essa pergunta é muito sugestiva, porque o senhor é membro da SOBRASP, que é a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Eu comecei, inclusive, falando sobre esses dados aí do Conselho Nacional de Justiça. Como é que vocês da SOBRASP têm acompanhado esses números, doutor Luiz? Olha, Luciano, a segurança do paciente ela vem sendo estimulada há muitos anos, há mais de 25 anos, e no Brasil, desde 2013, ou até bem antes, mas 2013, foi assim regulamentada pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente, inicialmente até no primeiro mandato do ministro Padilha, ainda era o ministro Padilha no outro governo, e esse Programa Nacional de Segurança do Paciente, ele prevê barreiras, assim, situações que possam impedir esses eventos adversos que realmente nunca deveriam acontecer em sala de cirurgia e que você bem mostrou aí, eles continuam ocorrendo. Isso tem algumas causas, mas temos aí, inclusive, a SOBRASP, ela vem estimulando e compartilhando com a população o porquê que ocorre e como podem ser evitados. E esses dados do CNJ, doutor Luiz Antônio, mostram exatamente esse número elevado de processos envolvendo cirurgias. Na sua opinião, doutor Luiz Antônio, o que é que explica essa judicialização persistente na área da saúde? Olha, Luciano, são vários fatores. Primeiro que são fatores, a gente considera esses fatores sistêmicos, não exatamente de uma pessoa que está lá na frente. Nunca aquela pessoa que é somente a causa. A maioria dos eventos são decorrentes de até uma teoria que chama-se teoria do queijo suíço. É como se aquele queijo que tem vários buraquinhos, quando você corta ele longitudinalmente, quer dizer, você acaba que os eventos eles vêm ocorrendo, faz um canal. E isso daí tem vários fatores. Eu diria que o aumento também vem devido ao aumento da complexidade dos procedimentos. A anestesia, a sua anestesista, ela vem proporcionando uma segurança para que os procedimentos hoje nós temos procedimentos altamente complexos, transplante de fígado, transplante de coração, virou rotina, né? Você faz 1, 2, nós temos isso inclusive na mídia, né? Quantos transplantes são feitos, por exemplo, são diversos os procedimentos. Isso aumenta o risco, evidentemente, e a chance, como são muito complexos, se não tiver uma observância de determinados protocolos, eles podem determinar eventos adversos, eu não diria, ou erros na medicina, como assim dizer. E também existe uma maior expectativa da sociedade, né? Hoje todo mundo confia muito mais na ciência até certo ponto, embora tenhamos problemas com vacinação e com outras proposições da ciência, né? Mas, de maneira geral, há uma confiança, principalmente na cirurgia. Eu diria um outro motivo, viu, Luciano, também é o crescimento da judicialização. Antigamente, nós tínhamos advogados que chamávamos de porta de cadeia, que ficavam... Hoje nós temos já uma parte do direito, e muito bem estruturada, graças a Deus, do direito da saúde, com especializações. Então, isso fica as instituições, a cidadania também, muitas instituições que olham
de pacientes complexos, diabetes, com determinadas doenças, e isso. Por outro lado, assim, também nós observamos que há uma fragilidade na comunicação dentro dos hospitais e que não há um segmento como deveria ser dessas boas práticas determinadas pelas organizações, como a Organização Mundial de Saúde, como o próprio Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Anvisa, que promove, por exemplo, um programa de cirurgia segura salva vidas, que já não é de hoje, tem mais de 20 anos. E, assim, infelizmente, eles não têm força de lei. Eles são recomendações das instituições, como essas que eu já falei, dos conselhos, do Conselho Federal de Medicina, que tem termos de consentimento, etc., que ajudam, inclusive, na própria conscientização do paciente, que seria importante na colaboração do que é realizado durante esses procedimentos mais complexos. Eu queria destacar aqui, só mais um minuto, a importância de vocês, imprensa, em fazer essas divulgações para que a população, como eu tenho visto, acompanhei aqui o programa desde o início, do que é feito, de como deve ser feito, das boas práticas, trazendo profissionais que possam contribuir de forma correta dentro de um momento na humanidade em que você tem muita fake news, tem muito aproveitador e etc. Então, parabéns aí para vocês também. Nós é que agradecemos. Estamos conversando com o Dr. Luiz Antônio Diego, anestesiologista e membro da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, que é a SOBRASP. Doutor Luiz, o senhor falou rapidamente agora sobre orientações da Organização Mundial da Saúde e outras entidades, outros órgãos. Estava lendo algo aqui rapidamente antes de começar o programa, que tem um checklist da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que ele é muito simples, mas extremamente eficaz. É verdade que ainda tem muita resistência à aplicação desse checklist da OMS nesses procedimentos, até em alguns serviços de saúde? Sim, infelizmente, isso acontece, né? Você tem recomendações muito importantes, que são boas práticas, que, por exemplo, na cirurgia, é o que eu falei, o checklist, ou a lista de verificação de segurança cirúrgica, que foi proposta pela OMS e foi referendada pelo Ministério da Saúde já há muitos anos, como boa prática, está lá como boa prática do Ministério da Saúde, da OPAS, da Anvisa, mas elas não têm força de lei, ou seja, ela não é obrigado, você, o profissional, a instituição, não é obrigado a fazer. Mas muitas instituições que são, por exemplo, acreditadas, que têm uma cultura da segurança, elas fazem. E é uma simples lista de verificação, como se fosse uma lista de supermercado, mal comparando, é claro. Mas, assim, é aquilo que você já deve ter sido feito e você tem um pedaço de papel dividido em 3 momentos. Momento antes da incisão, antes da anestesia, de você fazer anestesia, que você certifica que o paciente é aquele paciente mesmo, a identificação, o nome, mas não só o nome pode ser utilizado, deve ser também pelo menos 2 ou 3, se possível, o nome da mãe, o número do CPF, ou melhor, também a idade do paciente, a data de nascimento, ver o local onde será feita a cirurgia, que procedimento, porque você tem 2 olhos, 2 rins, 2 braços, o cirurgião tem que marcar com um alvo, aquele alvozinho, tem que marcar com uma caneta, por exemplo, aqui perto do olho, para você mostrar onde exatamente vai ser operado, para não se confundir. Então, se tem o paciente, se disse que tem alergia, se foi feito um termo de consentimento informado genuíno, importante, dizendo para o paciente o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Esse é o primeiro momento que a gente chama antes da incisão da anestesia.
E tem também antes da incisão cirúrgica, em que você observa a questão dos objetos, de prevenção de objetos, entre outras coisas, de objetos que podem ficar dentro de uma cavidade, que você usa dezenas, às vezes, de gases, de equipamentos, e a instrumentadora com o cirurgião, numa situação, às vezes, de sangramento, pode esquecer sim. Então, ele deve ser conferido ao final da cirurgia. Então, ele deve ser contado naquele momento também antes. Se foi feito um antibiótico, se tem alguma normalidade. E antes da cirurgia, também, depois da cirurgia, antes da saída do paciente, também essa lista, que é uma lista em 3 partes, também diz, olha, o paciente está com dor, foi conferido o material, teve algum problema com o equipamento, teve a peça cirúrgica, por exemplo, no caso de um tumor, foi retirada, foi identificada corretamente e foi para o laboratório de patologia. Então, esse é o protocolo que deve ser seguido. Infelizmente, a implementação nem sempre é vista. Alguns colegas veem a governança, é importante que se faça isso dentro de cada instituição. Como eu falei, as instituições acreditadas, elas têm essa prática, as boas instituições, que vêm de cima, têm que fazer. E aí, agora, alguns colegas, infelizmente, acham que eles sabem muito, que nunca aconteceu nada, e é uma burocracia, e às vezes preenche, assim, tipo como a gente fala para inglês ver, né? Agora, as instituições que eu volto a falar, que tem uma cultura da segurança, que, como, por exemplo, você tem na aviação, que você tem numa indústria, por exemplo, de energia nuclear, essa cultura das instituições, elas fazem sempre. E deve ter um treinamento contínuo, que é muito importante. Doutor Luiz Antônio, sim, doutor Luiz Antônio, eu tenho mais 3 minutos aqui, mas eu gostaria muito de fazer essa pergunta. Para nós que estamos aqui do outro lado, como pacientes, como leigos, e só acompanha tudo isso que acontece, ou se você passou por algum procedimento, ou quando você assiste muito a ficção, através de uma longa fila de séries, de filmes médicos, onde você acompanha como é que acontece um procedimento cirúrgico. Essa comunicação entre cirurgião, anestesista, enfermeiros, técnicos, ainda é um desafio? É verdade que tem muito ruído ainda? E se existem, onde é que acontecem esses ruídos, hein, doutor Luiz? Olha, Luciana, eu vou dar uma comparação aqui que todo o público nosso Brasil vai conhecer. Você vê que a seleção brasileira ela é feita de diversos jogadores que estão no mundo inteiro. Às vezes, eles vão se conhecer um pouco antes do jogo da Copa do Mundo. Então, na verdade, diferente às vezes de um time, se um time bem campeão vai jogar com essa seleção, um time vai ganhar porque não teve tempo de ser um time. Um time não é diferente de uma equipe, porque um time todos estão integrados. Se um goleiro faz gol, como o Rogério Ceni sempre fez, ninguém vai ficar triste por isso. O que falta na medicina muitas vezes é isso, até porque troca muito de cenário e troca muito de time. Você, por exemplo, às vezes, por exemplo, na situação privada, isso pode acontecer. Você sai por um convênio no hospital, você não conhece os profissionais, colaboradores de enfermagem, você não conhece bem aquela situação. Isso tudo tem um treinamento. Então, são diversas as causas que fazem que esses eventos possam ocorrer. É complicado isso, não é mais fácil. Agora, eu posso dizer a vocês, ou você, Luciano, que o mais importante é realmente divulgar e conhecer, e a participação do paciente. Só um exemplo, todo paciente chega, tem uma pulseirinha com seu nome e data de nascimento e número de prontuário. Toda vez que algum colaborador do hospital for fazer uma injeção, vou fazer uma medicação venosa, ou vai fazer uma anestesia, ou vai fazer uma cirurgia, um procedimento, ou vai colocar no raio-x, numa ressonância, tem que confirmar o nome da mãe, o nome a data de nascimento, direitinho. E o paciente pode colaborar. Ele fala sempre, olha, eu tenho alergia a isso,
porque o problema, Luciano, é que é um contínuo, você não fica internado, às vezes, poucas horas. Muitas vezes você fica horas até dias e meses. Então, existe uma quebra de continuidade nisso. Então, essa continuidade é que é muito importante e faz parte de uma cultura da segurança do paciente, da instituição, melhor dizendo. Nós conversamos Foi com... claro? Perfeitamente. Conversamos com o Dr. Luiz Antônio Diego, anestesiologista e membro da Sociedade Brasileira, Sobrasp, sempre nos ajudando aqui, Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Dr. Luiz, muito grato pela gentileza de atender o nosso convite para falar sobre esse assunto que é de extrema importância e o espaço aqui na Jovem Pan News estará sempre aberto. Muito obrigado, Dr. Luiz. Muito obrigado a vocês pela divulgação e parabéns aí pela continuidade do programa. Agradecemos então, Dr. Luiz Antônio.